Imagine estar grávida, sozinha, e dirigindo sob uma tempestade que parece querer engolir o mundo. De repente, uma figura emerge da escuridão, ferida e desesperada. Você para e ajuda, arriscando tudo por um completo desconhecido? A decisão de Clara não apenas salvou uma vida naquela noite chuvosa na rodovia dos Bandeirantes, mas a mergulhou em um perigoso jogo de poder, mentiras e um amor que ela jamais pensou ser possível. Prepare-se, pois esta história vai prender sua atenção do primeiro ao último segundo. Clara era a imagem da resiliência. Aos 24 anos, carregava no ventre o fruto de um amor que se revelou uma ilusão. Eduardo, ou Dudu, como ela o chamava nos dias felizes, a abandonou assim que soube da gravidez, trocando-a por uma herdeira rica e um futuro garantido pelos sogros. Deixada para trás, com o coração em pedaços e contas a pagar, Clara encontrou no volante do seu carro, alugado, a única forma de sustentar a si mesma e ao bebê que estava por vir. Rodando pelas ruas caóticas de São Paulo, ela enfrentava o trânsito, o cansaço e a solidão, sonhando com um futuro onde não precisasse lutar tanto apenas para sobreviver. Cada corrida era um passo a mais, uma pequena vitória na construção de uma vida para seu filho, longe da sombra daquele que os rejeitou. A chuva caía em cortinas densas sobre o asfalto escuro da rodovia dos Bandeirantes. Limpadores de para-brisa lutavam uma batalha perdida contra o dilúvio. Dentro do carro, Clara sentia o cheiro de ozônio e terra molhada, enquanto o rádio chiava com notícias de alagamentos. Foi então que os faróis iluminaram uma cena surreal. Um homem, cambaleando na beira da estrada, saindo do matagal encharcado. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de lama, e algo mais escuro, que parecia sangue. O instinto gritou para ela acelerar, seguir em frente, proteger a si mesma e ao seu bebê. Mas algo nos olhos desesperados do homem, um pedido mudo de socorro, a fez pisar no freio. O carro parou com um chiado, a poucos metros da figura trôpega. O coração de Clara batia descompassado, uma mistura de medo e uma compaixão que ela não conseguia ignorar. Ela estava sozinha, grávida, vulnerável, e um completo estranho precisava de ajuda. Clara trancou as portas, mas abaixou um pouco o vidro, o suficiente para que sua voz passasse. "Senhor, você está bem? Precisa de ajuda?" O homem se aproximou, o rosto pálido e arranhado sob a luz fraca do interior do carro. Ele não parecia um bêbado, mas alguém que havia passado por um inferno. Seus lábios rachados se moveram, mas apenas um som rouco saiu. "Me ajude, por favor." E então, como um boneco cujas cordas foram cortadas, ele desabou na grama molhada da beira da estrada. O conflito dentro de Clara era uma tortura. A razão mandava ligar para a emergência e ir embora. Mas seu coração, o mesmo que a ensinou a ser forte, a impelia a agir. Ela respirou fundo, tomou a decisão que mudaria tudo, destravou as portas e saiu na chuva torrencial. O vento açoitava seu rosto, mas ela mal sentia. Com um esforço imenso, lutando contra o peso do homem e o volume de sua própria barriga, ela o arrastou para o banco de trás do carro. O cheiro de sangue e chuva preencheu o veículo enquanto ela acelerava em direção às luzes da cidade, rumo ao hospital mais próximo. No pronto-socorro do Hospital Santa Helena, o caos era organizado. Enfermeiros corriam, médicos davam ordens, e o cheiro de antisséptico pairava no ar. Clara entregou seu passageiro misterioso aos cuidados da equipe médica, sentindo-se exausta e encharcada. Enquanto esperava por notícias, ela observava o movimento, um mundo à parte da sua rotina de motorista. Uma enfermeira se aproximou, com uma prancheta na mão. "O senhor que você trouxe não tem documentos. Precisamos de um nome, algum contato." Clara balançou a cabeça. Ele não disse nada, só pediu ajuda. Ele vai ficar bem?" A enfermeira, uma mulher de olhar cansado, mas gentil, respondeu: "Ele perdeu muito sangue e tem sinais de agressão.
mas está estável. Vamos fazer alguns exames. Por enquanto, ele ficará em observação. Você o conhece? Não. Eu só o encontrei na estrada. A enfermeira a olhou, notando sua barriga proeminente. Você fez uma coisa muito corajosa. E muito arriscada. Descanse um pouco. Clara agradeceu, mas sabia que não conseguiria descansar. Uma parte dela estava aliviada, mas outra, maior, estava apavorada com a confusão em que havia se metido. A imagem do homem desabando na chuva a transportou para outra noite chuvosa, 3 meses antes. Ela estava em um café charmoso no Itaim Bibi, esperando por Eduardo. Ele chegou atrasado, com o cheiro do perfume caro de outra mulher. A notícia da gravidez, que ela guardara como um tesouro para compartilhar, transformou-se em cinzas em sua boca. Grávida? Ele repetiu, a palavra soando como uma ofensa. Clara, não podemos. Meus pais nunca aceitariam. Eu estou com a Vanessa agora. O pai dela é um investidor importante. Você entende, não é? É o meu futuro. As palavras dele foram facas frias e precisas. Ela não entendia. Como o amor que parecia tão real podia evaporar daquela forma? E o nosso futuro? E o nosso filho? Ela sussurrou, as lágrimas queimando seus olhos. Ele desviou o olhar, desconfortável. Resolva isso, Clara. Existe um procedimento para essas coisas. Eu te ajudo com os custos. Aquele foi o momento em que o mundo de Clara desmoronou. Ela se levantou, a humilhação e a dor, dando-lhe uma força que não sabia possuir, e saiu do café sem olhar para trás, caminhando sob a chuva, cada gota se misturando às suas lágrimas. Na manhã seguinte, a garagem de seu Jorge, dono da pequena frota de carros de aplicativo, cheirava a graxa e café forte. Beto, um colega motorista e o mais próximo que ela tinha de um amigo ali, a cumprimentou. E aí, Clarina? Noite difícil com essa chuva, hein? Ela forçou um sorriso. Nem me fale. Seu Jorge, um homem robusto de bigode espesso, não estava tão amigável. Ele apontou para o tablet que mostrava o rastreamento do carro dela. Que desvio foi esse ontem à noite? Parada de quase 2 horas no Santa Helena. O carro não é ambulância, menina. Tempo parado é dinheiro perdido. Clara tentou se explicar. Seu Jorge, eu encontrei um homem ferido na estrada. Não podia deixar o coitado morrer lá. O homem bufou, impaciente. Bom coração não paga o aluguel do carro nem a gasolina. E olha essa sujeira no banco de trás. Lama, sangue. Isso vai custar uma higienização completa. Vai sair do seu bolso, obviamente. Que não se repita. Ela engoliu a raiva e a humilhação, apenas assentindo. Pegou um pano e começou a limpar o carro, pensando no homem desconhecido. A bondade, ao que parecia, tinha um preço alto. Quando voltou para seu pequeno apartamento na Mooca, um bairro operário de São Paulo, encontrou uma surpresa que gelou seu sangue. Um sedã preto e luxuoso, com vidros escuros, estava estacionado em frente ao seu prédio simples. 2 homens de terno, com a aparência de seguranças, estavam parados ao lado do carro. Um terceiro homem, mais velho, de cabelos grisalhos e um terno impecavelmente cortado, saiu do veículo e caminhou em sua direção. Ele tinha um sorriso polido, mas seus olhos eram frios como gelo. Senhorita Clara, eu presumo? A voz dele era calma, mas carregada de autoridade. Meu nome é Fernando Albuquerque. Acredito que você tenha ajudado meu sobrinho Lucas na noite passada. Eu vim agradecer. Ele estendeu um envelope grosso. Isso é por seus problemas. E pela sua discrição. Clara recuou, desconfiada. Eu não quero dinheiro. Só quero saber se ele está bem. O sorriso de Fernando vacilou por um instante. Lucas está descansando. E é melhor que continue assim. Foi um grande gesto o seu. Agora, se me der licença, tenho assuntos a resolver. Ele se virou e foi embora, deixando Clara na calçada, com o coração acelerado e a certeza de que havia algo muito errado naquela história.
O envelope de Fernando Albuquerque queimava em sua bolsa. Não era um agradecimento, era um pagamento pelo silêncio. Mas silêncio sobre o quê? A forma como ele disse, é melhor que continue assim, soou como uma ameaça. A preocupação com o homem misterioso, agora com um nome, Lucas, cresceu dentro dela. Ela não conseguia tirar a imagem de seus olhos assustados da cabeça. Impulsionada por uma intuição poderosa, ela decidiu que precisava saber a verdade. Deixou o envelope intocado sobre a mesa e pegou as chaves do carro. Ela voltaria ao Hospital Santa Helena. Não como a motorista que o levou, mas como uma visitante preocupada. Ela diria que era uma prima distante, uma amiga, qualquer coisa. Precisava olhar nos olhos de Lucas novamente e ter certeza de que ele estava seguro. Aquele homem, Fernando, não inspirava a menor confiança. Pelo contrário, ele exalava perigo, e Clara sentia, com cada fibra do seu ser, que Lucas estava no centro desse perigo. Na recepção do hospital, o ar-condicionado soprava um frio artificial. Clara se aproximou do balcão, o coração martelando contra as costelas. Bom dia, eu gostaria de visitar Lucas Albuquerque. Ele deu entrada ontem à noite. A recepcionista digitou o nome no computador. A expressão neutra. Um momento. Seus dedos pararam. Ela olhou para Clara por cima dos óculos. Sinto muito, mas o paciente não está recebendo visitas. Ele está na UTI. O estado dele piorou subitamente durante a noite. O chão pareceu sumir sob os pés de Clara. Piorou? Mas como? Ele estava estável. Ordens médicas, senhora. Apenas a família direta tem acesso. E o tio dele, o senhor Fernando, já está ciente. Não posso fazer mais nada. Clara sentou-se em uma cadeira na sala de espera, a cabeça girando. Como ele poderia ter piorado tanto e tão rápido? A história não se encaixava. Primeiro, o agradecimento suspeito do tio. Agora, uma piora súbita e a proibição de visitas. Não era uma coincidência, era um plano, e ela, sem querer, fazia parte dele. Desolada, Clara estava prestes a ir embora quando a mesma enfermeira da noite anterior passou por ela. A mulher, cujo crachá dizia Júlia, reconheceu-a e deu um sorriso simpático. Oi, veio ver como seu amigo está? Clara explicou a situação, a voz embargada de frustração. Disseram que ele piorou e está na UTI. Não me deixam entrar. Júlia franziu a testa, a expressão mudando de simpatia para confusão. Estranho. Eu passei pela UTI hoje de manhã. O quadro dele não era para coma. Ele estava sedado, sim, mas não em estado crítico. E quem deu essa ordem foi o próprio Dr. Bastos, o diretor, depois de uma longa conversa com o tio do paciente. Ela se inclinou e baixou a voz. Olha, não me cita, mas essa história está mal contada. O Dr. Bastos tem fama de gostar de presentes caros. Se o tio do rapaz é rico e influente, ele faz o que ele mandar. Tome cuidado. As palavras de Júlia confirmaram os piores medos de Clara. Lucas não estava piorando. Estava sendo mantido desacordado de propósito. Ele não era um paciente, era um prisioneiro. Clara passou a noite em claro, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Ela tinha duas opções: pegar o dinheiro de Fernando e esquecer tudo, focando apenas em seu bebê e em sua sobrevivência. Ou podia tentar ajudar Lucas, um homem que mal conhecia, e se envolver em algo extremamente perigoso. O medo era paralisante. Ela não tinha ninguém. Se algo acontecesse com ela, o que seria do seu filho? Mas a imagem do rosto de Lucas, vulnerável e pedindo ajuda, se sobrepunha a tudo. E o rosto arrogante de Fernando, tentando comprar seu silêncio. Ela não era como eles. Ela não podia, em sã consciência, abandonar alguém à própria sorte. Na manhã seguinte, com uma determinação que surpreendeu a si mesma, ela tomou uma decisão. Ela iria tirar Lucas daquele hospital. Ela só não sabia como. A primeira pessoa em quem pensou foi Júlia, a enfermeira. Ela era a única que parecia desconfiar da situação. Clara precisava de uma aliada.
Ela encontrou Júlia na cafeteria do hospital durante o intervalo da enfermeira. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe de ouvidos curiosos. Clara foi direta. Júlia, eu sei que é loucura e que mal nos conhecemos, mas preciso da sua ajuda. Eu acho que o tio do Lucas está tentando matá-lo, ou pelo menos mantê-lo aqui até conseguir o que quer. Eles estão mentindo sobre o estado dele. Júlia suspirou, mexendo o café. Eu também acho. O que você tem em mente? A pergunta pegou Clara de surpresa. Ela não esperava uma aceitação tão rápida. Eu quero tirá-lo daqui. Hoje à noite. Mas eu não sei como. Ele está sedado na UTI. Júlia pensou por um momento, mordendo o lábio. É um risco enorme, para nós duas. Se nos pegam, eu perco meu emprego e minha licença. E você pode ser presa. Ela olhou nos olhos de Clara, vendo a angústia e a determinação ali. Mas dane-se. Eu não me tornei enfermeira para ver gente rica manipular a vida e a morte. Eu te ajudo. Tenho um plano, mas preciso que você confie em mim cegamente. O plano de Júlia era ousado e arriscado. Meu turno termina às 11 da noite. Eu vou trocar o sedativo que aplicam nele por um soro simples. Levará algumas horas para o efeito do sedativo anterior passar. Por volta das 2 da manhã, a troca de plantão é a hora mais caótica. Vou dizer que preciso levá-lo para uma tomografia de emergência. A essa hora, a ala de exames está vazia. Ela continuou, a voz baixa e rápida. Você vai estacionar seu carro na saída dos fundos, a da lavanderia. Não tem câmeras ali. Eu te arrumo um jaleco e uma máscara. Vamos passar por ele em uma maca, coberto com um lençol. Com sorte, ninguém vai nos questionar. Clara ouvia, o coração disparado. Parecia um roteiro de filme. E se der errado? E se alguém nos parar? A gente improvisa. O importante é agir com confiança, como se tivéssemos todo o direito de estar ali. Você consegue? Clara pensou em seu filho, no futuro que queria para ele. Um futuro onde sua mãe não fugia de uma luta justa. Ela assentiu. Consigo. Estarei lá. A madrugada estava fria e silenciosa. Clara esperava na saída da lavanderia. O motor do carro desligado. O corpo tremendo de nervosismo. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som um alarme. Vestindo o jaleco branco que Júlia lhe deu, ela se sentia uma impostora. E se não funcionasse? E se Lucas não acordasse? Para onde ela o levaria? Sua pequena casa na Muca? As perguntas a bombardeavam. Finalmente, a porta dos fundos se abriu, rangendo baixo. Júlia apareceu, empurrando uma maca onde um corpo estava coberto por um lençol branco. O coração de Clara saltou para a garganta. Elas moveram-se rápido, em silêncio. O barulho das rodas da maca no concreto parecia ensurdecedor. Com um esforço conjunto, transferiram Lucas, ainda inerte, para o banco de trás do carro. Júlia entregou a Clara uma sacola com alguns medicamentos e um papel. Aqui tem o que ele vai precisar. E meu número. Me ligue assim que ele acordar. Agora vai. E boa sorte. A porta se fechou, e Clara acelerou, desaparecendo na escuridão, com um homem inconsciente em seu carro e o destino de ambos em suas mãos. Beto, seu colega motorista, foi a única pessoa a quem ela ousou pedir ajuda. Uma ligação desesperada no meio da noite. Beto, pelo amor de Deus, preciso de ajuda para carregar uma pessoa. Não pergunta nada, por favor. Eu te explico depois. Ele chegou sonolento e confuso, mas ao ver a cena, sua expressão mudou para choque. Mesmo assim, ele não fez perguntas. Apenas ajudou a carregar o corpo inerte de Lucas para o pequeno apartamento de Clara, deitando-o em sua única cama. Clara, que loucura é essa? Quem é esse cara? A polícia está atrás de você? Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente vindo. É o contrário, Beto. Eu estou tentando salvá-lo. Eu juro que não fiz nada de errado. Beto olhou para ela, para sua barriga, para o homem na cama, e suspirou. Eu não quero saber de nada. Mas se precisar de qualquer coisa, comida, um álibi, me liga.
E pelo amor de Deus, se cuida, menina. Ele saiu, deixando-a sozinha com o homem inconsciente e o peso de suas escolhas. Passaram-se quase 24 horas. Clara mal dormiu, vigiando Lucas, checando sua respiração, limpando seu rosto com um pano úmido. Ela ligou para seu Jorge, inventando uma desculpa de que estava doente. A cada sirene que ouvia na rua, seu coração parava. Ela estava aterrorizada. E se ele não acordasse? E se ele acordasse e fosse um criminoso? No final da tarde do dia seguinte, ele começou a se mexer. Seus olhos se abriram lentamente, piscando contra a luz fraca que entrava pela janela. Ele parecia confuso, desorientado. Onde eu estou? Sua voz era fraca, rouca. No hospital. Clara se aproximou devagar. Não, você não está no hospital. Você está seguro. Eu tirei você de lá. Ele a encarou, tentando focar. A memória pareceu voltar em flashes. A motorista da estrada. Eu me lembro de você. Ele tentou se sentar, mas a dor o fez gemer. Por quê? O que aconteceu? Clara sentou-se em uma cadeira ao lado da cama e, com a voz calma, contou tudo o que sabia. Lucas ouviu em silêncio, a expressão endurecendo a cada palavra. A história sobre seu tio, Fernando, sobre o hospital, sobre a sedação. Quando Clara terminou, ele ficou quieto por um longo tempo, o olhar perdido na parede descascada do quarto. Finalmente, ele falou, e sua voz, embora fraca, tinha um tom de aço. Fernando não é meu tio. Ele era o sócio do meu pai, meu tutor, depois que meus pais morreram num acidente de carro, quando eu tinha 3 anos. Ele respirou fundo, a verdade parecendo dolorosa de se verbalizar. Meus pais eram donos de uma grande rede de hotéis. Pelo testamento do meu pai, eu herdaria o controle total da empresa ao completar 25 anos. Meu aniversário é na semana que vem. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na mente de Clara, com um clique assustador. Não era apenas ganância. Era o controle de um império. Fernando não queria apenas o dinheiro. Ele queria tudo. A história de Lucas era ainda mais sombria do que Clara imaginava. Eu voltei da Europa, onde estudei há 6 meses. Comecei a revisar as finanças da empresa e encontrei muitas irregularidades, desvios de dinheiro que levavam diretamente a Fernando. Quando o confrontei, ele negou tudo, mas eu sabia que ele estava mentindo. Contratei um advogado para acessar o testamento original do meu pai. Foi quando as ameaças começaram. Ele fez uma pausa, a lembrança o assombrando. Na semana passada, eles me pegaram. Me levaram para um casebre abandonado na serra. Me bateram. Queriam que eu assinasse documentos abrindo mão da minha herança. Eu consegui escapar durante uma distração. Corri pela mata por horas, sem rumo, até chegar à rodovia. Foi quando você me encontrou. Ele olhou para Clara, os olhos cheios de uma gratidão que a deixou sem palavras. Você não só salvou minha vida na estrada, você salvou minha vida de novo. Eu devo tudo a você. A prioridade era tirar Lucas dali e encontrar um lugar seguro. Ele usou o celular de Clara para ligar para a única pessoa em quem confiava, uma antiga babá, Dona Amélia, que morava em um sítio tranquilo no interior de São Paulo. A senhora ficou chocada, mas não hesitou em oferecer refúgio. O problema era chegar lá. Fernando, com seus recursos, certamente já teria alertado seus capangas. Viajar no carro de Clara, registrado na frota de seu Jorge, era muito arriscado. A solução veio de Beto. Depois de ouvir um resumo da história, ele apareceu com um Fusca antigo e barulhento. É do meu cunhado. Ninguém nunca vai procurar por vocês nisso. Vão pela estrada de terra, evitem os pedágios principais. E que Deus acompanhe vocês. Clara sentiu uma onda de gratidão por aquele homem simples e leal. Em um mundo de traição e ganância, a bondade ainda existia em lugares inesperados. A viagem para o interior foi tensa. Lucas, ainda fraco, ia deitado no banco de trás, enquanto Clara dirigia o Fusca barulhento pelas estradas secundárias. Cada carro que passava por eles
era uma fonte de ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação começou a surgir entre eles. Eles conversaram por horas, não sobre o perigo ou a traição, mas sobre suas vidas, seus sonhos. Ela falou sobre a dor da rejeição de Eduardo, e a alegria e o medo de esperar por seu filho. Ele falou sobre sua infância solitária, a falta que sentia dos pais e o peso de um legado que nunca pediu. Naquela pequena bolha de metal, fugindo de um inimigo poderoso, eles encontraram um no outro um refúgio, uma compreensão que nenhum dos dois jamais havia experimentado. A vulnerabilidade compartilhada os conectou de uma forma profunda e inesperada. Estava nascendo algo mais do que uma aliança pela sobrevivência. Dona Amélia os recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço de mãe. O sítio era um santuário de paz, com cheiro de mato e café fresco. Ali, longe do caos de São Paulo, Lucas começou a se recuperar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Com a ajuda de um advogado de confiança contatado por Dona Amélia, eles começaram a montar um dossiê contra Fernando. Lucas se lembrava de detalhes, nomes, lugares. Clara, com sua memória fotográfica, descreveu os homens que viu em frente ao seu prédio. Júlia, contatada por um celular pré-pago, forneceu uma declaração juramentada sobre as ordens suspeitas no hospital e a manipulação do prontuário de Lucas. Peça por peça, o quebra-cabeça do plano de Fernando estava sendo montado. Eles não iriam apenas se esconder. Eles iriam lutar. Enquanto o caso legal tomava forma, a vida no sítio seguia um ritmo tranquilo. Clara, pela primeira vez em meses, pôde relaxar. Ela caminhava pelo pomar, sentindo o sol em seu rosto, conversando com seu bebê. Lucas a observava de longe, uma admiração crescente em seu olhar. Ele via nela uma força e uma bondade que o cativavam. Certa noite, sentados na varanda sob um céu estrelado, ele pegou a mão dela. Clara, eu sei que tudo isso é uma loucura. Mas no meio desse pesadelo, a melhor coisa que me aconteceu foi encontrar você. O coração dela acelerou. Ela sentia o mesmo. A presença dele era um bálsamo para sua alma ferida. Eu também, Lucas. Sinto como se te conhecesse há uma vida inteira. Naquele momento, sob as estrelas do interior paulista, eles não eram mais a vítima e a salvadora. Eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo no olhar um do outro a promessa de um novo começo. Com as provas reunidas, o advogado deu o sinal verde. A denúncia foi feita diretamente ao Ministério Público, evitando a polícia local, que poderia ser facilmente corrompida pela influência de Fernando. A operação foi rápida e silenciosa. Fernando Albuquerque foi preso em seu escritório luxuoso na Avenida Faria Lima, pego de surpresa. A notícia caiu como uma bomba no mundo empresarial. As investigações que se seguiram foram ainda mais chocantes. Descobriu-se que Fernando não apenas desviou dinheiro e planejou o sequestro de Lucas, mas também havia sabotado o carro dos pais de Lucas, anos atrás, causando o acidente fatal que o deixou órfão. Ele havia construído seu império sobre as cinzas da família que jurou proteger. A traição era mais profunda e monstruosa do que qualquer um poderia imaginar. O julgamento foi um espetáculo midiático. Fernando, com sua fachada de homem de negócios respeitável desmoronando, revelou-se um monstro frio e calculista. Ele foi condenado à prisão perpétua. O médico e os capangas também receberam longas sentenças. A justiça, finalmente, havia sido feita. Lucas assumiu a presidência da empresa de sua família, não com arrogância, mas com um senso de responsabilidade e o desejo de honrar a memória de seus pais. A primeira coisa que ele fez foi criar uma fundação para ajudar vítimas de crimes violentos, um testemunho de sua própria jornada. Ele e Clara voltaram para São Paulo, mas não para a vida que tinham antes. Ele insistiu que ela se mudasse para a casa de seus pais, uma bela mansão no Morumbi, que estava vazia há anos. Ele queria que ela e o bebê tivessem todo o conforto e segurança do mundo. A transição não foi fácil.
Clara se sentia deslocada em meio a tanto luxo. Mas Lucas era paciente e amoroso. Ele a ajudou a decorar o quarto do bebê, ia com ela a todas as consultas pré-natais e a tratava como uma rainha. Ele nunca pressionou por um relacionamento, mas suas ações falavam mais alto que palavras. Ele estava apaixonado, e ela também. A dúvida que a assombrava era o bebê. Era filho de outro homem, fruto de uma história de dor. Ela tinha medo que isso fosse uma barreira entre eles. Certa noite, ela expressou seus medos. Lucas a segurou com ternura. Clara, este bebê não é uma barreira. Ele é parte de você. E tudo que é parte de você, eu amo. Eu não serei o pai biológico dele, mas me deixe ser o pai que o criará, que o amará e que nunca o abandonará. Deixe-me ser o pai que ele merece. As lágrimas de Clara, desta vez, foram de pura felicidade. Ela disse sim. Mateus nasceu em uma manhã ensolarada de primavera. Era um bebê saudável e forte. Lucas esteve ao lado de Clara durante todo o parto, segurando sua mão. Quando ele pegou o pequeno Mateus no colo pela primeira vez, o mundo pareceu parar. O amor que sentiu por aquele pequeno ser era avassalador e incondicional. Ele era seu filho. Na certidão de nascimento, com a bênção de uma Clara emocionada, ele registrou o menino como Mateus Albuquerque, seu herdeiro, seu filho. Júlia, a enfermeira corajosa, tornou-se a madrinha, e Beto, o amigo leal, o padrinho. A antiga garagem de seu Jorge nunca mais viu Clara, mas ela fez questão de enviar a Beto um carro novo, um presente de gratidão que o deixou sem palavras. Eles haviam formado uma nova família, unida não por sangue, mas por laços de lealdade, coragem e amor. 3 anos se passaram. A família Albuquerque era a imagem da felicidade. Lucas se revelou um empresário brilhante e um pai dedicado. Clara encontrou sua vocação administrando a fundação que eles criaram juntos. E Mateus era um menino alegre e inteligente que idolatrava o pai. Um dia, decidindo tirar férias, eles foram a uma agência de viagens no shopping JK Iguatemi para planejar uma viagem à Disney. A atendente os direcionou para a mesa de um dos gerentes. Quando o homem se virou, o sorriso profissional congelou em seu rosto. Era Eduardo, mais velho, com olheiras e um ar de cansaço e derrota. Ele olhou de Clara, elegante e radiante, para Lucas, confiante e bem-sucedido, e depois para o menino sorridente no colo de Lucas. O choque em seu rosto era evidente. Clara sentiu um calafrio, mas depois uma calma imensa a invadiu. A dor do passado não existia mais. Ela sorriu polidamente. Boa tarde. Gostaríamos de ver pacotes para a Flórida, por favor. Para mim, meu marido e nosso filho. A palavra marido e filho atingiram Eduardo como um soco. Ele gaguejou, tentando ser profissional, mas seus olhos não desgrudavam de Mateus. Havia uma semelhança inegável. A ficha caiu para ele naquele instante, com a força de um trem desgovernado. Aquele era seu filho. O filho que ele mandou resolver. O filho que agora chamava outro homem de pai. Lucas, percebendo a tensão, colocou uma mão protetora no ombro de Clara. Senhor, está tudo bem. Se não puder nos atender, podemos falar com outra pessoa. A voz firme e calma de Lucas quebrou o transe de Eduardo. Eduardo balançou a cabeça, tentando se recompor. Não, eu posso ajudar. Mas sua apresentação foi um desastre. Ele se atrapalhava com os folhetos, confundia os preços. Seus olhos voltavam sempre para a família feliz à sua frente. Ele viu o anel de diamantes no dedo de Clara. Viu a forma como Lucas olhava para ela, com um amor e adoração que ele, Eduardo, nunca fora capaz de oferecer. Ele percebeu a vida que poderia ter tido, a felicidade que jogou fora por ambição e covardia. A herdeira rica, Vanessa, o havia deixado há muito tempo, e sua carreira nunca decolou. Ele ainda morava com os pais, preso a uma vida medíocre. O contraste com a vida de Clara era brutal. Lucas,
impaciente com o serviço ruim, levantou-se. Sabe, acho que vamos procurar outra agência. Obrigado pelo seu tempo. Eles se viraram e foram embora, deixando Eduardo sozinho em sua mesa, com o gosto amargo do arrependimento. Do lado de fora da agência, Clara respirou fundo o ar do shopping. Lucas a abraçou. Você está bem? Ela se aninhou em seu peito. Estou ótima. Sabe o que eu senti? Nada. Apenas pena. Ele não significa mais nada para mim. Lucas beijou o topo de sua cabeça. Ele nunca te mereceu. Naquela noite em casa, enquanto colocavam Mateus para dormir, Clara se virou para Lucas com um sorriso misterioso. Acho que vamos precisar de um quarto de bebê maior em breve. Os olhos de Lucas se arregalaram e depois se encheram de uma alegria pura. Ele a rodopiou no ar, rindo. Eles teriam outro filho. Um filho que seria fruto do amor improvável que nasceu em uma noite de tempestade, em uma estrada escura. A felicidade deles era completa, construída sobre as fundações da coragem, da bondade e da segunda chance que a vida, às vezes, generosamente oferece. A vida, com suas voltas e reviravoltas, tinha um jeito engraçado de acertar as contas. Em um churrasco de domingo em sua casa, Clara e Lucas apresentaram Júlia a um dos diretores da empresa, um homem bom e solteiro chamado Arthur. A conexão foi instantânea. 6 meses depois, no casamento deles, Clara e Lucas eram os padrinhos, sorrindo ao ver a amiga que arriscou tudo por eles encontrar sua própria felicidade. A história de Clara, a motorista de aplicativo grávida, tornou-se uma espécie de lenda entre seus amigos. Uma prova de que um ato de compaixão, por mais perigoso que pareça, pode abrir as portas para um futuro inimaginável. Ser amado, ela aprendeu, era muito mais valioso do que ser rico, porque ser amado significava ser verdadeiramente feliz. E olhando para sua família, para seus amigos, ela sabia que era a mulher mais rica do mundo. No final, a tempestade que quase destruiu a vida de Clara foi a mesma que a guiou para seu verdadeiro destino. A escolha de ajudar um estranho na estrada não foi apenas um ato de bondade, foi um ato de autossalvação. Ela encontrou em Lucas não um príncipe encantado, mas um parceiro de alma, alguém que viu sua força quando ela só via fraqueza. E Eduardo, em sua vida de arrependimentos, tornou-se o fantasma de uma vida que poderia ter sido. A maior reviravolta não foi a fortuna herdada ou a prisão de um vilão, mas a descoberta de que a verdadeira família é aquela que a gente escolhe e que o amor mais forte é aquele que nasce nos momentos mais sombrios. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante até o final. Se a história de coragem de Clara e Lucas tocou seu coração, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para mais histórias como esta e compartilhe sua opinião nos comentários. Acreditamos que histórias assim merecem ser contadas, e agora, queremos saber de você. O que você teria feito no lugar da Clara naquela noite chuvosa? Você teria parado o carro?